E aí, galera, voltamos para mais uma aula de geografia e agora nós vamos começar a falar sobre os fenômenos climáticos e a interferência humana sobre eles. Alguns, inclusive, são causados ou intensificados por conta da atuação do ser humano na superfície terrestre. Vamos começar então, antes de mais nada, falando sobre as camadas da atmosfera, já que esses fenômenos que a gente vai tratar aqui são fenômenos que ocorrem na atmosfera, certo? Então, a atmosfera ela é dividida em camadas. Da mais próxima da superfície até a mais próxima do espaço sideral, nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera. Não confundam a mesosfera, a camada da atmosfera, com a mesosfera, a camada da estrutura terrestre. Se vocês lembrarem, voltarem lá nas aulas passadas, vocês vão recordar que a gente comentou que a mesosfera é uma das camadas da atmosfera que é respectiva ao manto inferior, já que o manto superior é a estenosfera. Apesar de terem o mesmo nome, esses nomes podem ser utilizados para funções diferentes. Acima da mesosfera temos a termosfera e, por fim, temos a exosfera. Acima da exosfera é o que a gente chama de espaço sideral. Vou apresentar rapidamente as características para vocês. Não são muito abordadas em vestibular, então vou destacar os principais elementos que vocês precisam saber, tá? E logo em seguida a gente parte para o que interessa. O que é a troposfera, gente? A troposfera ela é importante porque é nela que estão os gases importantes para a sobrevivência dos seres vivos na superfície terrestre. A troposfera, ela vai da superfície terrestre até 20 quilômetros, tá certo? A temperatura dela vai variar de acordo com a altitude, então quanto maior a altitude, menor a temperatura, isso a gente já falou antes. Uma outra coisa importante é que os eventos climáticos e meteorológicos, eles vão ocorrer na troposfera. Então, se a gente está falando de precipitação, como por exemplo chuva, neve, tudo isso vai acontecer nessa camada. Podemos destacar também que pelo fato de nela estar os principais gases responsáveis pela sobrevivência na superfície terrestre, nela tem uma concentração muito grande de nitrogênio, aproximadamente 78%, e oxigênio, além do gás carbônico, por exemplo, tá? Por que o oxigênio é tão importante? Porque a maior parte dos seres vivos utilizam oxigênio para respirarem. Para finalizar, o que a gente está falando sobre a troposfera, é nela que circulam os balões, os aviões e os helicópteros, tá? Não é acima dela. Mas se a gente subir um pouquinho entre os 20 e os 50 quilômetros acima da superfície terrestre, nós chegamos na estratosfera. Na estratosfera nós vamos encontrar a camada de ozônio O3, aquela camada fundamental que filtra os raios ultravioletas que são emitidos do Sol. Então, é na estratosfera que tem essa proteção que impede que esses raios nocivos atinjam a gente. E é nela, inclusive, que tem aquele buraco sobre a Antártida que é super discutido e que até hoje a ciência não consegue explicar por quê. Mas posteriormente a gente vai falar com mais detalhes sobre a camada de ozônio e sobre sua destruição, tá? Subindo um pouquinho, chegamos na mesosfera. A mesosfera, ela vai variar entre 50 e 80 quilômetros de altitude, tá? Na mesosfera, uma coisa que a gente tem a destacar é que com o aumento da altitude, a temperatura ela vai variar entre menos 10 graus e menos 100 graus. Assim, nós temos na mesosfera uma camada fria. Saindo da mesosfera, chegamos na termosfera. A termosfera vai ocupar a camada da atmosfera entre 80 e 300 km de altitude. Assim, a temperatura dela pode chegar até 1000 graus Celsius. Mas, Mirelle, por que essa camada tem temperaturas tão elevadas se a gente for comparar principalmente com a mesosfera? Porque o vento solar aqui, ele é interceptado pelo magnetismo da Terra.
é na termosfera que a gente consegue captar e dispersar as frequências de rádio que a gente escuta em casa, por exemplo. Já a exosfera, que é a última camada, ela fica entre 300 e 600 quilômetros de altitude. A temperatura dela também é bastante elevada, uma temperatura de aproximadamente 1000 graus Celsius. E o que eu tenho a falar sobre ela é que ela vai marcar a transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Além do mais, é nela que ficam os satélites que orbitam a Terra. Acabamos de falar sobre as camadas da atmosfera. Saindo das camadas da atmosfera, a gente vai entrar no assunto em si. Primeiro vamos falar sobre poluição atmosférica. Quais são as principais fontes de poluição? Podemos destacar entre fontes estacionárias e fontes móveis. O que são fontes estacionárias? O que é um carro estacionado, gente? É um carro que está parado. Então, as fontes estacionárias são essas fontes paradas, como, por exemplo, termoelétricas e indústrias. Se a gente está falando de fontes móveis, a gente está falando daquelas fontes que se deslocam, como, por exemplo, os ônibus, os carros, os automóveis particulares. Uma coisa que a gente vê em comum entre essas fontes é a questão da queima de combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, como, por exemplo, petróleo e carvão mineral, que são grandes emissores de gases poluentes para a atmosfera. Mas nós vamos falar um pouquinho mais especificamente desses gases ao longo do estudo mais específico dos fenômenos. Vale ressaltar que essas fontes poluidoras da atmosfera, elas não ficam restritas ao espaço urbano. A gente pode ver isso também no espaço rural. Como, por exemplo, quando praticamos queimadas naquela agricultura itinerante. Vocês sabem? Aquela que a pessoa não para em um lugar só porque ela utiliza a terra incessantemente e ao fazer isso, ela desgasta o solo e nesse processo ela precisa se deslocar para outra área, tacar fogo na vegetação, plantar sobre essas cinzas e aí inicia o processo novamente. Esse ato das queimadas acaba, por sua vez, causando poluição atmosférica. A rizicultura é um outro exemplo importante. O plantio do arroz, que causa eutrofização e libera metano para a atmosfera. Assim como a pecuária. A pecuária, principalmente a intensiva, vai liberar bastante metano para a atmosfera. Assim, a gente pode ver alguns efeitos importantes e prejudiciais para a saúde humana. Como, por exemplo, dores de cabeça, vertigens e até mesmo, gente, problemas respiratórios graves, como asma, bronquite. Assim, pessoal, eu apresento para vocês alguns fenômenos que podem ser intensificados ou até mesmo modificados por conta da atuação humana na superfície terrestre, como o efeito estufa e o aquecimento global, já que o aquecimento global é fruto de uma intensificação do efeito estufa, redução da camada de ozônio, inversão térmica, chuva ácida e ilha de calor. Na próxima aula, então, nós vamos começar a tratar especificamente de cada um deles, falando detalhes, causas e consequências. Então é isso, espero vocês lá, se cuidem e bons estudos. Um beijo, até a próxima!